Fala rapaziada, eu queria primeiramente me desculpar pelo atraso desse vídeo. Como esse foi um roteiro 100% escrito do meu jeito, eu quis mudar várias coisas ao longo da edição, mas o que importa é que estamos aqui e eu pretendo recompensar a semana passada com mais vídeos nessa semana. O quarto episódio começa com o Prota enfrentando aquele chacal. O Prota percebe que os aumentos de atributo que o sistema lhe proporcionou fez bastante diferença. Mesmo assim, sem uma arma ele enfrenta o chacal com os punhos e não é efetivo. Ele se lembra de ter visto a espada que ele pregou dentro da sala das estátuas no seu inventário. Ele então saca e mata o chacal com um golpe. Aparecem então mais dois chacais. Ele agora sem medo parte para a ofensiva e derrota outro facilmente, se lembrando que já passou por coisas muito piores. O último então foge com medo. Ele então percebe que subiu de nível e ganhou um ponto para cada atributo, e suas feridas estão curadas. Ele reflete sobre o quanto pode ficar mais forte, mas uma coisa é certa, ele agora tem muito potencial de melhora. Ele então tenta pegar uma pedra de essência que o monstro pode ter dropado, e percebe que ao invés dessas pedras, os monstros lhe dropavam itens. Ele também percebe que tem uma loja no sistema, mas ele ainda não pode comprar coisas nela pois seu nível é muito baixo. Ele então vende o item, porém pelos drops e monstros ele percebe que está em uma dungeon de rank E, que só pode sair depois de derrotar o chefe ou conseguir uma pedra de teleporte. Vários outros chacais aparecem e ele vai fazendo a limpa, enquanto se lembra do seu passado. Ele então decide lutar com tudo que tem para ficar mais forte e completar a dungeon, e continua fazendo a limpa e upando vários níveis. Ele acaba ganhando o título de assassino de lobos, que aumenta em 40% o dano de todas as suas habilidades nesses monstros específicos. Ele então percebe que ganhou vários itens e entre eles uma pedra de teleporte. Ainda se perguntando se devia ou não voltar, decide continuar e aproveitar a chance de ficar mais forte. A cena então corta para Johri, falando no telefone com a associação. A dungeon que ela se recusou a participar não foi derrotada a tempo e aconteceu um dungeon break, e os caçadores estão sendo chamados para enfrentar os monstros do portal. Voltando pro Prota, fazendo a limpa em vários monstros da dungeon, ele percebe que o nome em cima dos monstros muda de cor com base na diferença de força entre eles, sendo vermelho os monstros bem mais fortes que ele, laranja monstros do mesmo nível e branco monstros bem mais fracos. Chegando na entrada da arena do boss, ele percebe que está nível 15 e continuar matando aqueles mobs fracos não vai resolver mais, e sua espada pode quebrar ainda, então ele decide ir enfrentar o boss. O boss é uma cobra gigante que quebra sua espada no primeiro golpe. Ele percebe que o nome dele ainda está laranja e fica tenso. Ele começa tomando um pau e voltando a se sentir um fracote, e por isso ele acaba ficando muito puto quando se lembra que ele era motivo de chacota. Ele então se apega na ideia de que só os fortes podem se impor, se lembrando dos horrores que passou enfrentando aquela estátua. Ele vê que esse chefe não é nada demais, então parte pra cima agarrando a cobra, lá ele, e derrotando-a com um mata-leão ou mata-cobra nesse caso. Ele esmaga a cobra com seu golpe, finalmente a derrotando. Além de upar vários níveis, ele ganhou uma adaga bem forte, com o dobro de ataque da espada que ele estava antes e os efeitos de paralisia e sangramento, além de ganhar o veneno da cobra que ele acaba ficando com medo de utilizar. A dungeon então se fecha e ele volta para a estação de trem. Sung então descobre sobre a Dungeon Break, quando um soldado vem lhe informar. Ele então o leva para onde está rolando a batalha, onde outros caçadores enfrentam com muita dificuldade o chefe da Dungeon Break, que é um golem gigantesco com armadura muito forte, e os caçadores que estavam ali não eram tão fortes assim. Os caçadores estão tomando uma pressão danada, até que o Prota joga a espada quebrada e destrói a defesa do boss, que então é finalizado pelos caçadores, enquanto o Prota sai de fininho para não ser percebido por Johri, mas ela acaba percebendo mesmo assim. O quinto episódio começa no hospital, com as enfermeiras já pensando no Prota todo trincadão. Até que uma delas entra no quarto e vê ele sem camisa treinando e fica toda afim dele. Ela veio falar que ele vai receber alta e aproveita para pedir o número dele, mas o Prota nem percebe as intenções dela. A cena então corta pro caçador Baek, dando uma entrevista pra TV. Ele é um dos caçadores rank S do país. Ele fala que tem que treinar diariamente e fazia isso desde sua época como bombeiro, antes de se tornar um caçador. A cena então volta pra casa do Prota e mostra uma interação dele com a irmã antes dela ir pra aula. Jin-Ha diz que os exercícios deixaram o Prota bem mais musculoso e que ele aparenta até ter crescido um pouco, enquanto ele a faz levar o guarda-chuvas para a aula. Ele então se volta para a janela de sistema e decide upar a velocidade e percepção, então seu telefone toca. É o dono da casa cobrando dele o aluguel. Ele então decide ir em uma dungeon para conseguir dinheiro. Ele pensa se deve falar sobre seu segundo despertar para ir para dungeons mais fortes,
mas decide deixar pra lá até entender melhor seus poderes e estar mais forte. Ele então é chamado para uma dungeon onde já chega sendo zombado, mas consegue entrar na dungeon de rank C. Essa dungeon precisa de 8 pessoas, e a equipe que está organizando decide contratar Sung mais um outro caçador mais fraco, porém cheio de equipamentos, chamado Jin Ho-Yu, para formar essa equipe. O trabalho deles era bem simples, apenas carregar o peso. O líder da excursão diz que nas mochilas tem comida, equipamentos e um kit de primeiros socorros, e Sung pergunta se ele não tem um healer, enquanto ele responde que é difícil para grupos intermediários conseguirem um, e o grupo se encaminha e chega no portal, entrando na masmorra. Eles não encontraram monstros, eles estavam escondidos até que o Prota fala que os monstros estão vindo de túneis de cima. São monstros tipo inseto e os caçadores começam o combate se mostrando bem entrosados, enquanto Jin-Ho compensa a fraqueza com seus equipamentos. O Prota começa a desconfiar daqueles caçadores, ele então fala para Jin-Ho que deveriam tomar cuidado, porque ele acha que eles podem estar interessados em ter seu equipamento. Nisso, a cena volta para o treinamento de Baek, destruindo uma pedra com um socão e deixando todo mundo de cara. Voltando para a dungeon, eles continuam avançando, e ele estranha ganhar bastante dinheiro com um trabalho que ele nem precisa lutar. Pensa também que mesmo um grupo entrosado não tem um healer e fica encucado, até que encontram a sala do chefe, cheia de cristais de mana, e eles acham que ganharam na loteria. E de novo, de forma bem suspeita, aqueles caçadores decidem dividir esse loot com o Prota. O chefe aparece, ainda adormecido, era uma aranha gigante, e aqueles caçadores então os deixam sozinhos, dando uma desculpinha bem lero-lero, falando que iam pegar os materiais de mineração. Sung já percebe as intenções deles, mas sem nem tempo de pensar, eles destroem a entrada da arena do boss, prendendo os dois lá dentro. O Prota se lembra da grande estátua que enfrentou alguns dias antes, e enfrentar aquela coisa no mano a mano não seria um problema. O episódio então termina com um quadro lindo pra caramba dele encarando aquela aranha boladona. O sexto episódio começa com aqueles caçadores repassando seu plano, de fazer a aranha comer os dois e adormecer novamente para eles então terem tempo de coletar os cristais. Mas, caso ela não durma, eles pretendem a derrotar e pegar os equipamentos do Jin-Ho. A cena volta para Jin-Ho e para o Sung, pensando que aquela aranha era mais forte que os chefes que ele já enfrentou. Mas, mesmo assim, ele não fica com medo e parte para cima do monstro. Depois de alguns golpes, ele percebe que o monstro é bem mais forte e com a sua nova adaga ele não consegue dar dano no exoesqueleto dela. E a aranha precisaria apenas de um golpe para finalizar ele. Ele então, analisando, percebe que o ponto fraco dela são seus olhos. Então ele avança rapidamente. Sua fadiga aumenta, mas ele se recupera pegando a recompensa da missão diária e parte furando os olhos daquele chefe várias vezes, paralisando e aplicando sangramento, até que o monstro cai derrotado. Ele upa 3 níveis e Jin-Ho fica se cagando de medo dele e vai fazendo todo o trampo de loot depois disso. Nisso, os caçadores voltam e se perguntam como eles derrotaram o chefe. Eles então tentam intimidá-los, mandando Jin-Ho matar o Prota e entrar para o seu grupo, mas ele decide se juntar ao Prota contra eles. Sung então ganha uma missão de derrotar aqueles bandidos. Nisso, a cena muda para 3 caçadoras comentando sobre a dungeon de rank B que aquela caçadora de rank S antes foi como instrutora. Elas comentam que ela derrotou o chefe de rank A facilmente enquanto estava todo mundo tomando um espanco. Elas também comentam sobre os grupos que sempre saem e tem morte sem esclarecimento. Assim, voltamos novamente para a dungeon, onde o Prota toma um baita golpe e está caído. Ele pensa que o sistema quer que ele fique vivo. Não, precisa que ele fique vivo. Então ele se levanta. Ele fala que vai caçar aqueles bandidos e eles zombam dele, obviamente. Um deles abraça o Prota e pergunta como que um rank E pretende enfrentá-los, mas ele logo vai de F com o Prota cortando a sua cabeça fora. Os outros ficam bem putos enquanto o Prota se encontra num dilema moral sobre matar os outros, mas decide continuar já que é caso de vida ou morte e vai matando um por um facilmente com um olhar cabuloso. Ele deixa por último o chefe daqueles bandidos, que fica muito puto com o que aconteceu. Pensando que ele já está cansado e vai conseguir vencer Sung, ele vai para cima dele, mas o Proto tira pra nada, batendo a cabeça dele no chão, e ele implora, mas o Proto decapita. Jin-Ho vomita com a cena, enquanto a dungeon se fecha e Sung o leva para a saída. Saindo da dungeon, os dois vão para a associação de caçadores, onde a atendente os questiona se todos os caçadores mais fortes morreram e só os dois sobreviveram. Porém, ela nota que o equipamento de Jin-Ho é extremamente caro e fica todo animado. Nisso, Sung
joga e percebe que ganhou recompensas por matar o grupo de caçadores, sendo 10 pontos de habilidade e a skill Intenção Assassina, que diminui os atributos do oponente 50%. Graças aos equipamentos de Jinro, a associação achou que ele tinha terminado a dungeon enquanto o Prota se escondia, e assim os dois conseguiram sair sem maiores suspeitas de lá, encerrando o 6º capítulo e o nosso recap de hoje. Me diz aí, meu nobre, você tá curtindo esse recap? Se sim, se inscreve e deixa o like pra ver mais, tá ligado? Me fala também o anime ou mangá que você quer que eu traga aqui, que eu vou sim trazer, eu vou atender todos os comentários. É isso, mano. Tamo junto e até a próxima.